Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, vocês que estão nos acompanhando pela rádio Canoa Grande FM, pelo nosso canal no YouTube, também pelo nosso Facebook. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o antigo inimigo, a morte, nós que muitas vezes contemplamos a ressurreição de Cristo em todas as missas dominicais. Todas as vezes que participamos da Santa Missa Dominical, nós participamos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os domingos, ao decorrer de todo o ano litúrgico, é Páscoa, é vitória. E nós temos que fazer parte desta Páscoa e desta vitória. Um detalhe curioso do Evangelho de hoje é os panos fúnebres. Esses panos que os judeus tinham o costume de envolver o corpo de seus defuntos, de seus mortos, aonde passava no corpo da pessoa vários perfumes e óleos balsâmicos para que fosse exalado um cheiro mais agradável. O Senhor foi o único que recebeu a morte de cruz, porém recebeu um funeral judaico segundo a tradição da época. Porque todos aqueles que eram condenados à cruz, nem sequer um funeral recebia. Deixava seus corpos pendurados na cruz, os pássaros, os corvos, vinham, comiam os corpos, depois da podridão dos corpos, desprendia os pedaços, caíam no chão, e os cachorros vinham e se alimentavam dos corpos, dos restos mortais, daqueles que eram condenados à cruz. Porém, Jesus, a pedido de Arimateia, recebeu, segundo a tradição judaica, o seu funeral digno de um judeu. Mas eu gostaria de passar para vocês uma pequenina noção dos sofrimentos daquele que quer te salvar. Segundo alguns cientistas, a crucificação era pena destinada a escravos que atentavam contra a vida dos seus senhores e aqueles que se envolviam em rebeliões, além de todos os que não eram cidadãos romanos, no caso de Jesus, ainda vivos na cruz, aves de rapina já começavam a comer o condenado. 3 ou 4 dias depois, a carne desse indivíduo apodrecendo caía da cruz e os cães e outros animais terminavam de fazer o serviço. Detalhes da punição são confirmados pelo uso romano e por documentos históricos. Os condenados eram amarrados ou pregados no patíbulo, com os braços estendidos e erguidos no mastro vertical já fixado. Os pés eram amarrados ou pregados, por outro lado, ao poste vertical, sobre o qual uma espécie de assento de apoio se projetava na altura das nádegas. A morte era lenta, muito lenta, e acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima levantada do solo, e não mais de meio metro, estava completamente nua e podia ficar pendurada por horas, se não dias, sacudida por espasmos de dor,
náuseas e a impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos a ponto de exaustão. Quanto tempo um indivíduo leva para morrer assim? Morre-se de cãibra, que vão atrofiando seus músculos e levando a morrer por falta de ar, com muitas dores. Dores gigantescas no corpo todo. Por sua vez, Jesus poderia ter morrido por infarto do miocárdio, em decorrência do esforço exaustivo. Por meio de experimentos, os cientistas analisaram as 3 hipóteses mais aceitas para a morte de Jesus: a asfixia, ataque cardíaco e choque hemorrágico. A conclusão é que Jesus teve uma parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável do volume sanguíneo depois de toda a tortura e das horas pregado na cruz. A morte na cruz é uma morte de violência física absurda. O tempo dependia das condições físicas em que se encontrava o crucificado. Se a tortura anterior tivesse sido muito intensa, isso, de certa forma, poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Os cientistas acreditam que a agonia de Jesus não tenha durado mais do que algumas horas, talvez até menos do que 2 horas, provavelmente, devido à enorme perda de sangue devido à flagelação. Se o condenado à morte de cruz era visto pelos romanos como parte de uma escória, um não-cidadão, considerado criminoso e oriundo dos estratos sociais mais baixos, é de supor que os carrascos não poupassem esses indivíduos de toda sorte de agressões. Para tanto, o instrumento utilizado era um chicote específico, chamado azorague. No caso de Jesus, os cientistas acreditam que tenha sido utilizado o chicote com bolas de metal, com pontas feitas de ossos, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de sua carne. Justamente por ele ser um criminoso de baixa classe social e de origem não nobre, no caso um judeu da pequena província oriental do Império, justifica os cientistas. De acordo com as pesquisas realizadas por médicos, o modelo de chicote utilizado para o açoitamento de Jesus era feito com 3 tiras. Condenados assim costumavam receber 39 golpes com o instrumento, 39 chicotadas, mas com 3 pontas. Na prática, portanto, Jesus recebeu 117 chibatadas. Já que essas pontas feitas de ossos de carneiro funcionavam como objetos perfurantes e cortantes. Isso, segundo explicações dos médicos, resultaria em tremores
e até desmaios, e um quadro de hemorragias intensas, danos no fígado e no baço, e acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões. No caminho até o local da crucificação, não havia limites para as torturas. Eram espancados, ridicularizados, vítimas de intensa violência, e os relatos bíblicos afirmam que, por sarcasmo, uma coroa de espinhos venenosos teriam sido cravados na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso até que ele dissesse: Elohi, Elohi, lama sabachthani, ou seja, entregando o seu espírito ao Pai. Tudo isso para dizer que foi por você, e só por você, que ele sofreu tudo o que sofreu, enfrentou tudo o que enfrentou, por você, para a sua salvação. E ele nos mostra, com a sua ressurreição, que nós também podemos ser salvos por ele, pois a morte foi vencida. A morte não tem a última palavra. Eu comecei a homilia falando sobre os panos fúnebres relatados no Santo Evangelho. Percebam que o lençol que envolvia Jesus foi jogado do lado, mas o lenço da cabeça de Jesus, ou seja, além de todo o lençol, existe um lenço que se coloca na cabeça do defunto, e esse lençol estava dobrado. O porquê estava dobrado? Segundo a tradição judaica, quando o patrão ainda não terminou a sua refeição, ele dobra o lençol da mesa e fica dobradinho em cima da mesa, para dizer de forma comunicativa aos empregados que ele ainda não terminou a refeição. Ele continua. Ou seja, Jesus dobra o lençol fúnebre, o lenço fúnebre de sua cabeça, para dizer a cada um de nós que sua missão ainda não terminou. Ele voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já louvado.